O investimento em fundos imobiliários tem atraído cada vez mais pessoas. A gente pode observar isso pelo próprio relatório da B3, que mostra aqui no início de 2021 que nós já passamos de 1,2 milhões de investidores somente em fundos imobiliários. E como tem muito iniciante chegando por aí, resolvi gravar esse vídeo mostrando 4 principais erros ao investirem em fundos imobiliários. Fica até o final desse vídeo para você não cometer nenhum deles. Fala, pobre mortal, tudo bem com você? Você já investiu em fundos imobiliários? Ou pelo menos já estudou sobre esse assunto e tá querendo começar a investir? Deixa aqui nos comentários para eu entender o quão popular é essa classe de ativos. Nós já fizemos vídeos aqui falando sobre isso mais detalhadamente, sugiro que você assista também. E nós temos inclusive o Simpla Club, que é o primeiro clube de análises para holders do Brasil, onde nós fazemos várias análises de fundos imobiliários ali para ajudar você a tomar suas decisões sem precisar ficar analisando por conta própria todos os relatórios. E se esse assunto te interessa, deixa o seu like aqui e se inscreva no canal para receber as atualizações constantes aí de novos vídeos que nós estamos postando aqui. É muito importante que você se inscreva aqui para nos ajudar a bater nossa meta aí de inscritos. E vamos lá então para mostrar aqui 4 erros que eu vejo a galera cometendo muito com os fundos imobiliários, principalmente com os fundos imobiliários, porque tem alguns desses aqui que podem ser levados também para o próprio investimento em ações. O primeiro, talvez o principal erro aí dos iniciantes, é se guiar somente pelo pagamento de dividendos dos fundos imobiliários. Muitas pessoas procuram os FIIs justamente porque sabem daquela regularidade ali no pagamento de proventos. Então, na maior parte deles, todos os meses vai estar caindo um dinheirinho ali na sua conta, e isso é muito importante porque atrai realmente as pessoas para esse tipo de investimento. O grande problema é você se guiar por um único indicador. No caso, a gente está falando aqui do Dividend Yield, por exemplo. Dividend Yield é aquele indicador que mede o quanto o fundo distribuiu de dividendos nos últimos 12 meses em relação ao preço que ele tem atualmente. Então, se você se guia por somente esse indicador, você não está olhando ali, por exemplo, a própria qualidade do fundo. E o que a gente sabe muito bem é que normalmente aqueles fundos que mais pagam também são aqueles mais arriscados. Então, o objetivo é você encontrar um fundo que te dê ali uma segurança, uma tranquilidade e que te pague alguns bons dividendos também. Mas você nunca deve, por exemplo, ir lá e olhar, vamos ver nesse ranking aqui quais são os que mais estão pagando, ir lá e comprar aqueles que mais estão pagando, porque é bem provável que você também está comprando aqueles mais arriscados. Além do mais, pode ser que algum fundo imobiliário tenha distribuído alguns dividendos não recorrentes, por exemplo, em algum mês, ou então porque vendeu algum ativo, e isso distorce bastante esses números, causando uma grande confusão na sua cabeça. Então, aprenda a analisar direito os fundos imobiliários, nunca utilize um único indicador, principalmente o indicador de distribuição de dividendos como o Dividend Yield. O segundo erro muito comum é não diversificar. As pessoas precisam entender que os fundos imobiliários são somente uma classe de ativos, então principalmente o ideal é que você diversifique entre várias classes de ativos, e os fundos imobiliários, apesar de talvez terem menos risco do que as ações, nós já falamos sobre isso nesse vídeo aqui também, mas apesar disso, eles possuem sim os riscos inerentes ao setor imobiliário, ou mesmo a um único segmento, por exemplo, o segmento de shoppings, ou segmento de lajes corporativas, ou de galpões logísticos. Então é importante que você diversifique tanto em classes de ativos, quanto em segmentos, quanto em ativos em si. Eu vejo gente pegando e querendo comprar um único fundo imobiliário. O ideal, na minha visão, é que você tenha ali pelo menos uns 5, 6 ou um número superior a isso. Claro que você vai montando essa diversificação aos poucos, não tem necessariamente que entrou hoje no mercado e já tem lá 10 fundos imobiliários, porém é importante que você esteja sempre mirando essa diversificação. Além do mais, dentro de um único ativo, o legal dos fundos imobiliários é isso, é que você também pode diversificar. Então, normalmente, o que eu utilizo e também recomendo para os meus alunos do Eu Investidor é que você invista somente naqueles fundos multi, ou seja, são aqueles fundos que possuem vários imóveis, multi-imóveis, com vários inquilinos e que com várias localidades, ou seja, que esses imóveis eles estão em diferentes bairros, em diferentes cidades, às vezes estados. Sendo assim, se você cotista estiver atento a todos esses riscos e a essa diversificação, você vai conseguir uma estabilidade muito maior para o seu portfólio e uma segurança
segurança maior também. O terceiro erro é não investir focado no longo prazo, ficar se preocupando ali com a variação dos preços no curto prazo. Eu entendo que isso assusta muito o investidor iniciante, apesar de que, como eu já falei, a volatilidade dos fundos imobiliários normalmente é menor, mas foca realmente em comprar imóveis. Entende que aquela cota que você está comprando é uma pequena parte de vários imóveis ao mesmo tempo. Então, quando você compra ela, você está comprando um imóvel, não importa o preço ali no curto prazo. Eu vejo gente, pô, o preço cai um pouquinho, a pessoa já quer vender, tá desesperada, fica me mandando mensagem lá no Instagram para saber o que aconteceu. Calma, galera. Se você fez uma boa análise, se você fez uma boa escolha, não tem por que desesperar. Pensa que você vai ter aquele investimento por mais 15, 20 anos. Então, se ele está custando hoje R$100, depois 90, depois 110, não importa muita coisa. Fica calmo e foco no longo prazo. Um dos grandes causadores disso é a própria falta de conhecimento. Por isso que a gente está sempre fazendo conteúdos e cursos gratuitos sobre esse investimento, porque se você sabe como escolher e faz uma boa escolha, é bem provável que você não se assuste tanto, porque você sabe exatamente o motivo de ter colocado aquilo ali na sua carteira. E o quarto erro que eu trouxe aqui para vocês é o de não ler os relatórios gerenciais, que são aqueles relatórios que são emitidos pelos fundos ali, com todas as atualizações e tudo que está acontecendo no fundo para que você possa analisar. Eu sei que não é comum, né, o hábito de ler para o brasileiro, mas a gente tem que lutar contra isso, porque é só assim que você vai se tornar um excelente investidor. É preciso que você aprenda a fazer suas próprias análises e pare de ficar só seguindo diquinha que você vê no YouTube ou copiando aquela carteira recomendada da casa de análise. Pô, se você não sabe como fazer isso, a gente tem curso para te ensinar como fazer e também tem o Simpla Club para acelerar essa análise, porque os nossos analistas CNPI já vão fazer elas para vocês, para que vocês possam tomar essas decisões. Não vai ficar indicando carteirinha para os outros não. É só para facilitar a sua decisão, a sua análise. Com o relatório gerencial você vai conseguir entender melhor a cabeça do gestor e entender se realmente você quer se tornar cotista daquele fundo e ter ali, ser dono daqueles imóveis ali, ter a renda que aquele fundo pode te gerar. Faz sentido isso para você? Se faz sentido, deixa o seu like aqui. Se você gosta desse conteúdo que a gente produz aqui, aperta o like aqui. Muito obrigado por ter se inscrito no canal, você está ajudando a gente a crescer bastante o nosso canal. E claro, compartilhe também com os seus amigos aí, compartilhe com seus amigos que podem se interessar pelo investimento de fundos imobiliários também. Não se esqueça de deixar um comentário caso tenha ficado alguma dúvida, porque a gente faz questão de responder um por um. Mais uma vez então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Tamo junto e até a próxima!